Olá, amantes da música e da cultura brasileira. Sejam todos bem-vindos ao programa Samba para Ler, Descobrindo Noel Rosa, uma biografia de João Máximo e Carlos Didier. Este programa está sendo gravado em um lugar muito especial, a Casa da Cultura e do artista francano Abdias do Nascimento, que é um espaço multifacetado aqui na cidade de Franca, que abriga o Museu da Imagem e do Som, o MIS, a Pinacoteca Municipal Miguel Ângelo Pucci, a Academia Francana de Letras, o Ateliê Bonaventura Cariolato e o Memorial da Resistência Negra, onde nós estamos agora. Abdias do Nascimento, cujo nome batiza a Casa da Cultura, foi um artista, um ativista dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras, participando como ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário e político. Carolina Maria de Jesus, embora não seja originária de Franca, passou um tempo na cidade, autora de uma das obras mais importantes da literatura brasileira, que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Carlos de Assunção é reconhecido como o maior poeta vivo, no Brasil, nosso griot. E Manuel Valim, que não foi um escritor, mas viveu em Franca nas décadas de 1860, ele foi escravizado e posteriormente alforriado e criou um local chamado Capelinha, que hoje é um marco histórico na cidade, é um santuário. A Casa da Cultura é localizada na rua Oscar Brasilino Santos, número 1531, no centro de Franca. E hoje nós vamos nos aprofundar na vida de um dos maiores sambistas que já encantaram nossos corações. Se você falou Noel Rosa, sim, você está certo. Vamos falar do inigualável Noel Rosa. Um pouquinho da vida boêmia de Noel. Para começar a nossa jornada, vamos nos aprofundar nesta história fascinante. Então fechem os olhos e imaginem-se caminhando pelas ruas do boêmio carioca do século passado, onde ele compunha suas músicas em cima das mesas dos bares. Graças às palavras de João Máximo e Carlos Didier, é como se Noel estivesse aqui, ao nosso lado, compartilhando suas histórias e composições. Filho do mineiro Manuel de Medeiro Rosa, que viveu de 1880 a 1935, e da carioca Marta Correia de Azevedo, que viveu de 1889 a 1940, Noel nasceu de um parto muito complicado, que incluía o uso de fórceps pelo médico obstetra como medida para salvar a vida da mãe e do bebê. Além disso, nasceu com hipoplasia, que é um desenvolvimento limitado da mandíbula. Provável síndrome de Pierre-Robin, ou que marcou as feições por toda a vida de Noel e destacou a sua fisionomia bastante particular. Nascido na rua Teodoro da Silva, número 130, no bairro carioca de Vila Isabel, Noel era de família de classe média, tendo treinado no tradicional Colégio de São Bento. Adolescente, tomou gosto pela música e pela atenção que ela lhe proporcionou. Logo, aprendeu a tocar violão e cedo tornou-se figura conhecida da boemia carioca. Em 1931, ele entrou para a Faculdade de Medicina, mas logo o projeto de estudo mostrou-se pouco atraente diante da vida de artista, em meio ao samba, noitadas, regadas à cerveja. Noel foi membro de vários grupos musicais, entre eles o Bando de Tangarás, desde 1929, ao lado de João de Barro, o Braguinha, também Almirante, Alvinho e Henrique Brito. Em 1929, arriscou suas primeiras composições, Minha Viola e Festa no Céu, ambas gravadas por ele mesmo.
Mas foi em 1930 que o sucesso chegou com o lançamento de Com Que Roupa, um samba bem-humorado que sobreviveu décadas e hoje é um clássico do cancioneiro brasileiro. Quem nunca cantou Com Que Roupa Eu Vou, né? Noel revelou-se um talentoso cronista do cotidiano, com uma sequência de canções que primam pelo humor e pela veia crítica. Orestes Barbosa, exímio poeta da canção, seu parceiro em positivismo, o considerava o rei das letras. Noel também foi protagonista de uma curiosa polêmica, Noel Rosa versus Wilson Batista, travada através de canções com seu rival Wilson Batista. Os dois compositores atacaram-se mutuamente em sambas agressivos e bem-humorados que renderam bons frutos para a música brasileira, incluindo clássicos de Noel como Feitiço da Vila e Palpite Infeliz. Entre os intérpretes que passaram a cantar seus sambas, destacam-se Mário Reis, Francisco Alves e Araci de Almeida. Autodidata, aprendeu a tocar bandolim de ouvido pelos bares da Vila Isabel. No ano de 1930, quando uma canção popular começou a se firmar e o samba passou a definir a linhagem autêntica como raiz própria e brasileira. Noel Rosa ganhou destaque e preferência entre os ouvintes de rádio e participantes dos carnavais de rua do Rio de Janeiro. Noel teve ao mesmo tempo várias namoradas e foi amante de muitas mulheres. Casou-se em 1934 com Lindaura Martins, natural de Sergipe. Durante anos de caso com Ceci, eles se encontravam no cabaré à noite e passavam juntos, bebiam, fumavam, jogavam, andavam pela noite sem destino, principalmente pelo bairro carioca da Lapa, onde se localizava o cabaré onde Ceci era dançarina. Vamos falar um pouquinho de Noel e a diversidade do samba. Vamos explorar o alcance de Noel Rosa para além de Vila Isabel. Ele cruzou os trilhos da Central do Brasil para encontrar seu grande amigo Cartola, provando que a música não conhece barreiras raciais. Noel Rosa também se associou com outro notável sambista, Ismael Silva, desbravando diferentes horizontes musicais. Naqueles anos, o samba já existia como gênero musical, mas fortemente influenciado pelo machixe, criado no Rio de Janeiro na década de 1870, e ainda não tinha um ritmo capaz de ajudar os foliões que queriam cantar, dançar e andar ao mesmo tempo. Coube a um grupo de jovens talentosos do bairro do Estácio de Sá, todos negros, fazer do samba eficaz música de carnaval. O que levou o compositor Alcebiades Barcelos a arrematar uma lata grande e vazia de manteiga, fechar uma das bocas com couro de cabrito e concluir aquele que era um instrumento que faltava à bateria do bloco. Assim nasceu o surdo. E nós não podemos deixar de mencionar a incrível parceria que Cartola distribuiu com Noel Rosa. Com o poeta de Vila Isabel, compôs Tem um Novo Amor, interpretada por Carmen Miranda. Não Faz Amor e Qual Foi o Mal que Eu Te Fiz, interpretadas por Francisco Alves. No meio desse movimento cultural, Noel Rosa, Cartola e Ismael Silva desempenharam papéis fundamentais, contribuindo com sua genialidade para moldar o samba e inspirar gerações futuras de músicos. E o que você falaria das gravações de Noel? Então, a gente não pode esquecer das gravadoras que ajudaram a eternizar a genialidade de Noel Rosa. Grandes selos como Odeon, RCA, Columbia tiveram a honra de registrar suas músicas atemporais. Através desses trechos, a obra de Noel se manteve por todo o país, consolidando sua importância na história da música brasileira. Noel Rosa deixou um legado discográfico significativo com álbuns icônicos, incluindo Noel Rosa e Sua Turma da Vila, de 1968, Noel por Noel, de 1971,
Coisas Nossas, de 1982. Noel Rosa, Inédito e Desconhecido, de 83. E Noel Rosa, Pela Primeira Vez, Caixa, 2000. Esses 5 álbuns oferecem uma imersão na riqueza da música de Noel Rosa e são testemunhas de sua genialidade. Aracide Almeida e a preservação do legado. Nós vamos contar essa história para você agora, porque esse é o momento de prestar uma homenagem especial a uma figura extraordinária do mundo do samba. Aracide Almeida desempenhou um papel crucial ao resgatar a memória de Noel Rosa. Imagine-se na atmosfera vibrante do barco Vogue, em Copacabana, entre 1948 e 1952, onde Aracide Almeida cantou incansavelmente o repertório de Noel Rosa. Devido ao enorme sucesso de suas interpretações durante essa temporada nova, ela lançou pela Continental 2 álbuns de 78 RPM, rotações por minuto, dedicados às músicas desse compositor genial. Seu primeiro álbum, lançado em setembro de 1950, continha clássicos como Conversa de Botequim, Feitiço da Vila, O X do Problema, Palpite Infeliz, Não Tem Tradução e Último Desejo. Em março de 1951, lançou seu segundo álbum, apresentando interpretações inesquecíveis de Pra Que Mentir? Silêncio de um Minuto, Feitio de Oração, 3 Apitos, Com Que Roupa? O Orvalho Vem, Caindo. Esses álbuns tiveram um impacto significativo na reavaliação da obra do poeta da Vila, Noel Rosa. Em 1935, Noel Rosa apresentou Aracide Almeida com a canção Riso de Crianças, registrada por ela com maestria. A partir de 1933, sua carreira começou a voar quando Custódio Mesquita se converteu ao seu programa na Rádio Educadora, onde conheceu Noel Rosa. Noel então compôs músicas exclusivas para ela. No decorrer de sua carreira, Araci não frequentou o Cassino da Urca, nem foi capa de revista, uma escolha que difere dos padrões daquela época. Em 1946, ela fez sua estreia no cinema com o filme Segura Esta Mulher. Na década de 50, Araci trocou o Rio de Janeiro por São Paulo e foi contratada pela Rádio Record. Na década de 70, ela expandiu seu alcance e atuou na televisão como apresentadora e jurada, participando do programa icônicos como A Buzina do Chacrinha e o Show de Calouros apresentado por Silvio Santos. A trajetória de Aracide Almeida é um testemunho do seu amor pela música e do seu compromisso em manter viva a herança de Noel Rosa. O legado imortal de Noel é um dos nossos assuntos na questão da influência. A influência de Noel Rosa no cinema brasileiro é inegável. Mesmo enquanto o poeta da Vila estava vivo, suas composições já faziam parte do repertório de filmes nacionais. Na comédia musical Alô, Alô, Carnaval, de 1936, dirigida por Adhemar Gonzaga, 2 de suas marcantes marchas de carnaval, Pierrot Apaixonado, que teve parceria com Em Todos os Prazeres, e Não Resta a Menor Dúvida, que teve parceria com Hervé Cordovil, foram destaque da trilha sonora. No mesmo ano, Noel Rosa compôs suas canções em parceria com Vadico para o filme Cidade Mulher, dirigido por Humberto Mauro, produção Brasil Vita, e entre essas canções, uma emocionante canção, título do filme Dama do Cabaré, Tarzan, O Filho do Alfaiate, Morena Sereia, Numa Noite à Beira-Mar e Na Bahia, todas interpretadas pelo talentoso artista da época, incluindo Orlando Silva. Outros cineastas brasileiros, como Carlos Alberto Praxes Correia, também refletiram sobre o valor da música de Noel Rosa em seus filmes Em Perdida, de 1975, gravação original de Quem Dá Mais, de 1932, na voz do próprio Noel Rosa, serviu de pano de fundo para uma cena tranquila em um bordel, proporcionando um toque didático e irônico à narrativa.
Em Cabaré Mineiro, de 1980, um filme premiado no Festival de Gramado, de 1981, canções como Pra Esquecer e Nunca, Jamais, com Tavinho Moura, Silvia Beraldo e regionais, desempenharam a mesma função, acentuando a ironia e o contexto das histórias. Esses exemplos destacam as especificidades e a riqueza das composições de Noel Rosa. E por fim, eu quero enfatizar a importância de preservar a memória de Noel Rosa. Sua música é verdadeiramente atemporal e este livro desempenha um papel crucial na manutenção desse rico legado. Para além da biografia minuciosa que oferece a obra, também nos presenteia com uma musicografia e uma discografia completas, permitindo-nos mergulhar mais profundamente na genialidade do poeta da vila. Bom, portanto, meus queridos amigos e amigas, não deixem, por favor, de pegar este livro, Noel Rosa, uma biografia de João Máximo e Carlos Didier. Ele é uma janela para o passado, uma celebração do presente e um legado para o futuro. Desbravar suas páginas é embarcar em uma jornada emocional e educacional através da rica história do samba e da vida de Noel Rosa. Aproveitem esta oportunidade para se apaixonar ainda mais pela nossa cultura e pela nossa música brasileira. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, esse nosso segundo episódio do projeto Samba para Ler, eu quero receber aqui uma pessoa que faz parte de toda essa movimentação cultural dentro do município de Franca. Quero apresentá-lo para você. Nós vamos receber Zé Roberto de Souza e conhecer um pouquinho da sua vida multifacetada. Zé Roberto de Souza, cujo nome real é José Roberto de Souza, é um artista natural de Franca, São Paulo, nascido em 28 de junho de 1962. Uma vida que atravessou diversas cidades, formando uma visão cosmopolita enriquecida pelas nuances do interior e das metrópoles. Pai de 3 filhas e um filho, também é autor de 2 livros publicados: Um Tiquinho de Ilusão, de 1997, e Travessia, de 2003. Artisticamente, Zé Roberto é um artista versátil, destacando-se como cantor, compositor e vencedor de prêmios em festivais nas décadas de 80. Sua carreira musical inclui 7 vitórias como autor de sambas enredo em escolas de samba de Franca. Entre elas foram 2 vitórias na Império e 5 no Asas do Ritmo. Como coautor do hino oficial de Ibiraci, Minas Gerais, garantiu um lugar na imortalidade. Ele também se aventura na literatura e no teatro, escrevendo um espetáculo musical, O Zé, e publicando os livros Um Tiquinho de Ilusão e Travessia. Suas crônicas e textos literários são publicados online, onde foi finalista do Mapa Cultural Paulista em 2019, na categoria Crônicas. Além de suas realizações na música e na literatura, Zé Roberto participou do movimento cultural Roda de Poemas, difundindo a poesia perante escolas da rede pública de ensino. Então a minha pergunta é a seguinte: dado seu notável sucesso como compositor de sambas enredo e sua influência nas escolas de samba de Franca, há paralelos entre sua carreira e a de Noel Rosa, cujas letras também expressaram questões sociais e culturais da sua época? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. É muito bom falar sobre Noel Rosa, é muito bom falar sobre samba, é muito bom falar sobre música. Noel Rosa, infelizmente, ele não teve, uma história como compositor específico de escola de samba, porque o primeiro carnaval de que se tem notícia foi em 1937, que foi justamente o ano que ele morreu. Ele morreu no começo do ano. Aliás, o Noel ele nasceu em 1910, morreu em 37, e ele não fez parte daquela coisa que todo mundo fala a respeito da síndrome dos 27 anos, porque ele não chegou a completar 27 anos. E quando surgiu o primeiro desfile de carnaval, a primeira vez que foi transformado os intrudos e os cordões e o Zé Pereira, que foi transformado em desfile de escola de samba,
O Noel já estava muito debilitado, ele tinha ido para Belo Horizonte para tentar fazer um tratamento para a tuberculose dele, mas não deu certo, porque lá ele se meteu na boemia também, porque ele era um boêmio inveterado. Então, no carnaval, ele não teve assim, uma participação. Mas a forma como ele compunha e a forma como ele desenvolvia a metodologia de composição dele era espetacular. E aí eu acho que sim, aí sim eu vejo assim, que há paralelos comigo, justamente porque o Noel ele tinha como características três fundamentos básicos. Primeiro, a ironia fina, né? E a ironia é uma ironia. A ironia do Noel, ela conseguia ser natural, porque quando eu tento fazer ironia, normalmente eu sou agressivo. E a ironia do Noel não era agressiva. Eu vou dar um exemplo. Conversa de Botequim, que é uma música espetacular, é um clássico da música brasileira, ele começa assim: seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga à beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelado. Gente, uma média que não seja requentada. Média é aquilo que a gente aqui no estado de São Paulo conhece como pingado, que é um café com leite. Uma média que não seja requentada, ou seja, uma média fresca, mas que é quente. Um pão bem quente com manteiga à beça. Aí ele pede um guardanapo, e aonde que entra o copo d'água bem gelado nisso? Isso é uma baita de uma ironia, com toda uma situação de você chegar no botequim para jogar a conversa fora. Você não quer nada, na verdade. E outra coisa que o Noel fazia com muita habilidade era a criação de metáforas impressionantes. E uma outra coisa, que aí sim eu vou colocar como a parte mais notável da obra de Noel, era a simplicidade nas palavras. Você não encontra, por exemplo, você citou Custódio Mesquita. Custódio Mesquita era um grande maestro, que inclusive nasceu no mesmo ano que o Noel e morreu 5 anos depois. Aquele pessoal naquela época vivia curto, né? O Custódio Mesquita morreu com 35 anos. Você pegar a obra do Custódio Mesquita, até por ele ser maestro e tal, elas têm palavras mais rebuscadas, coisa que na obra do Noel não tem. Por isso que a obra do Noel se transformou muito maior. O Noel não tinha esse palavrório esquisito daquela época. O Noel, ele tinha por isso que a obra dele é atemporal. E é isso, essa simplicidade nas palavras. Com que roupa eu vou? Todo mundo que ouve Com que roupa eu vou sabe do que ele está falando. Não precisa ir num dicionário da época para saber. O Três Apitos, que você citou também, uma obra maravilhosa, um texto maravilhoso. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Gente, é espetacular isso, com palavras absolutamente simples. Nós teríamos que fazer vários programas, porque além de você, né, se inspirar na vida de Noel, a sua cultura é vasta para, né, muitas outras fontes. E acho que fica assim, né? Acho que você pegar essa fala de Noel para tentar representar o que você já faz com maestria, né? Eu acho que é a grande essência, né, da sua carreira. A gente, quando vai produzir, a gente tem sempre que se basear no que há de melhor, né? Não sempre a gente consegue, porque o talento de Noel Rosa é espetacular. E outra coisa, o Noel, ele não tem aquela história do Wolfgang Amadeus Mozart lá, que com 9 anos compôs uma sinfonia. Não. Ele aprendeu a tocar bandolim com 14 anos, só com 19 anos que ele foi fazer a primeira canção dele, em 1929. E aí ele teve uma vida muito profícua, porque ele viveu mais 6 anos só. E em 6 anos ele produziu 259 obras. Então, olha, divide isso pela quantidade de anos que ele compôs, não pela quantidade de anos da vida dele. E você vai ter uma obra que praticamente não tem paralelo no mundo. Não preciso falar mais nada, né? Então nós vamos ter outras edições desse projeto Samba para Ler para receber nosso querido Zé Roberto, né? Que fala com maestria e propriedade de tudo isso. Quero muito te agradecer, né? Você sabe que nós poderíamos falar muito mais sobre, mas a gente deixa aqui um gostinho para que você pegue a obra, né? Possa ler. Sim. E a partir daí, então, você fique animado, né? Quanto nós aqui, que já começamos essa jornada junto com Noel Rosa. Então, vamos, gente, mergulhar nesse universo incrível e descobrir juntos os segredos desse grande artista. E claro, né, a gente precisa que você nos ajude. Não se esqueça de dar aquela curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever em nosso canal para não perder nenhum episódio do Samba para Ler. Até a próxima e lembre-se, tá? Que esse aqui é o nosso jeito
de contar a nossa história, tá bom? Muito obrigada.